Olá, meu nome é Regiane Caniaque, eu sou cirurgia dentista e hoje eu quero falar sobre algumas novidades dentro da odontologia. Você sabia que hoje em dia, com a evolução dos exames de imagem e diagnóstico, é possível ver estruturas anatômicas, ramificações nervosas e lesões ósseas que antes passavam despercebidas? Eu já tenho mais de 20 anos de formada e existem algumas lesões, algumas modificações que surgiram com a evolução dos tomógrafos, por exemplo, que quando eu me formei não eram evidentes. Então, a cada dia que passa, a gente tem notícias, de novas estruturas anatômicas que são observadas, não é que elas não existiam, elas não eram observadas anteriormente e agora com a evolução dos exames é possível ver isso. Você sabia que isso acontece também nas patologias? Para um planejamento cirúrgico de implantes e uma execução de enxertos, por exemplo, é muito importante que a gente faça um correto diagnóstico, um correto planejamento para a nossa cirurgia. Essa é uma etapa muito importante. Mas você sabe por que algumas cirurgias e alguns implantes feitos da forma correta, planejados adequadamente, ainda não dão certo? Porque existem algumas patologias, algumas alterações ósseas que você talvez desconheça. Por exemplo, casos cirúrgicos complexos, aqueles casos que dão errado, complicações que você recebe de outros profissionais para resolver. Colegas que fizeram tudo muito detalhadamente certo, dentro do que foi preconizado, dentro dos protocolos, dentro do que nós aprendemos na faculdade, nos últimos cursos. Mas aonde que está o problema? O problema é o paciente? O problema é o leito ósseo? O problema é a falta de diagnóstico? O problema é o metabolismo? O que pode estar acontecendo com esse paciente ou com esse colega dentista que está recebendo esses casos ou tendo ele próprio complicações nas suas cirurgias? E se eu te disser que existem alterações ósseas a nível de osso medular que você realmente desconhece, que possam estar comprometendo os seus resultados, comprometendo o resultado de osseointegração, comprometendo o resultado dos seus enxertos? Mas não somente isso, também por serem importantes sinalizadores de quimiocinas inflamatórias, essas patologias podem também comprometer a saúde do seu paciente. Portanto, estudar a osteoimunologia maxilomandibular, ela abre um campo de entendimento muito amplo para você, dentista. Entender como que o sistema imune está relacionado aos gatilhos da doença, como que a boca pode estar relacionada sistemicamente a doenças, qual o papel do metabolismo ósseo, da recuperação desse osso, pode estar relacionado a tudo isso. Seria um campo de interferência na saúde do paciente, no seu tratamento odontológico? Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco sobre as patologias ósseas que talvez você desconheça. Vamos dar nomes, muitos nomes vocês já podem ter até ouvido, na mídia ou dos colegas. Nico, FGOJ, cavitações ósseas, osteonecroses assépticas dos maxilares, osteonecrose maxilar asséptica ou avascular, osteólises maxilares. Muitos nomes são dados a essas alterações. E da onde elas surgem? Por que você precisa saber disso? Se não incomoda, mas tem fístula, Regiane, como que acontece isso? Ela tem uma infecção? Eu trato com antibiótico? Não. Esse é o grande problema dessas patologias. Elas são assintomáticas. E nem sempre o relacionamento patológico dela está no local. Ele pode estar sinalizando a partir do sistema imunológico, a partir da ativação de quimiocinas inflamatórias, como a quimiocina Hunts, que está presente em inúmeros processos patológicos, sistêmicos e autoimunes do paciente.
essas alterações patológicas maxilares ou mandibulares podem sim estar envolvidas nesses processos por serem fonte de sinalização inflamatória. Porém, são alterações crônicas, de natureza crônica. Então, o paciente não vai se queixar, ele não vai trazer uma dor. E muitas vezes o dentista, sem esse correto diagnóstico, coloca implante em cima dessas regiões. E futuramente começam a se desenvolver alterações que não tem porquê. Porque afinal de contas o osso estava bonito, não estava? Não estava tudo bem com ele? Na panorâmica não estava tudo bem? E de repente começam a acontecer essas alterações. E você começa a ter problemas com os seus implantes, ou o paciente começa a ter problemas, dores, situações sem explicação, e aquilo radiograficamente, você vai lá, radiografa, está tudo bem, não tem explicação. Será que não tem mesmo explicação? Ou será que está faltando um exame ou um conceito a mais para que você possa entender o que realmente está acontecendo com o seu paciente? Eu não estou falando aqui de uma coisa holística, mística, empírica, eu estou falando de uma patologia óssea, que pode sim ser diagnosticada por tomografia, que pode ter uma análise de densidade óssea, que pode ser diagnosticada por um ultrassom transalveolar, e você pode sim ter o diagnóstico dessa patologia de forma adequada, correta e científica. Existem inúmeros estudos do Dr. Johann Lechner, que é um brilhante dentista e médico alemão, sobre esse assunto, que vale a pena você dar uma olhada. Bom, vamos lá. Ainda dentro do entendimento dessas patologias e o efeito disso para você, dentista. Você já estudou, você já sabe que o osso ele é metabolicamente ativo. Ele tem o processo de reabsorção óssea, de neoformação óssea acontecendo o tempo todo. E o que faz, quais são os gatilhos? Inúmeros gatilhos, o próprio metabolismo sistêmico, hormônios, citocinas, quimiocinas. Nós temos a falta de vitamina, o excesso de vitamina. Nós temos toda uma bioquímica do nosso corpo contribuindo para a ativação desses osteoblastos ou a osteoclastogênese. E o que determina isso? Esses pontos do entendimento do metabolismo ósseo, amplificando um pouco além, né, do que você já conhece sobre a simples reabsorção e deposição óssea, quando a gente começa a entrar nesse estudo do metabolismo dentro da osteoimunologia e começa a entender melhor o papel do sistema imune na ativação desse sistema ósseo, fica muito claro por que essas patologias chamadas FGOJ, cavitações ósseas, osteonecroses assépticas avasculares, por que essas doenças do osso medular mandibular acontecem. O NICO, que vocês já ouviram falar, por exemplo, neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica, ou seja, nós temos essa patologia óssea acontecendo e também associada ao nervo alveolar inferior, por exemplo. Portanto, nem tudo é NICO, né? A gente ouve, né? NICO foi o nome que pegou. E quando as pessoas falam NICO para tudo, isso me incomoda, porque não é o nome da patologia. NICO é um tipo de FGOJ, é um tipo de Fatty Degenerative Osteonecrosis in Jawbone, né, que é essa alteração osteonecrótica de natureza adipocitária que acontece na mandíbula, na maxila. NICO é um tipo D. Portanto, vamos ampliar a nossa percepção sobre o que pode estar acontecendo no nosso paciente. Vamos saber mais sobre esse assunto? Segue meu conteúdo no Instagram, @RegianeCaniac, ou aqui o conteúdo do YouTube, que eu sempre estou trazendo assuntos atualizados sobre esse tema para você.